Amém, glória a Deus. Entra aí, filho, ao vivo aí, para a gente já começar aqui a live com o pastor Eduardo. É um prazer, pastor. Prazer o senhor estar aqui conosco. Igualmente. E eu vou ficar num tom bem descontraído aqui, pastor. A gente vai ficar bem à vontade para a gente estar aqui. É uma live imperdível, tá? É live imperdível, primeira vez que o pastor, o tema, o pastor vai estar aqui, o pastor vai estar aqui conosco, tá? E muitos mais virão para que a gente possa aí estar junto com cada um de vocês, tá? Gente, a live, tá? Está começando agora, tá bom? O tema da live vai estar em capítulo 9, tá? De Apocalipse, no capítulo 9. O pastor vai estar tratando aqui sobre isso e muito mais coisa, tá bom? De acordo com o que você vai ler no capítulo 9, eu vou estar com outro telefone, vou estar vendo algumas perguntas, tá? Dentro desse texto e vou estar fazendo uma pergunta para o pastor, né? De acordo com o que vocês nos perguntarem aí embaixo dentro do que está falando, tá bom? Para a gente poder começar aí em nome do Senhor Jesus. Esse aqui é o livro do pastor, tá aqui, ó. Esse aqui. Esse livro aqui, ó, abençoado, é o livro desse tema hoje, os gafanhotos de armadura infernal. E a figura é essa aí. E a figura é essa aqui, ó. Ó, já começamos assim, ó. O negócio aqui é isso aí mesmo. Então, eu já vou passar para o pastor Eduardo, ele vai fazer melhores apresentações dele. Compartilha muito essa live, porque, olha, tu vai aprender muito sobre o Apocalipse e vai ter muito mais que a gente vai falar sobre os últimos tempos, sobre nuvem de gafanhoto e sobre coisas assim que para muitos é obscura no meio da Bíblia, mas esse homem aqui vai estar, com certeza, trazendo uma luz muito grande para a sua vida em nome de Jesus. Pastor, fala para o pessoal te conhecer, né? Faz a sua apresentação aí, fique à vontade. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Certamente hoje é um dia bem oportuno para a gente abordarmos na área do livro de Apocalipse. Nós estamos hoje vivenciando uma nuvem de gafanhotos estacionado na Argentina com possibilidades de entrar até no Brasil. E muitos do nosso meio têm pensado que isso tenha a ver com os gafanhotos, inclusive citado no livro, no capítulo 9 de Apocalipse. Bom, é totalmente diferente uma coisa da outra, né? A questão da escatologia, que é a doutrina dos últimos dias, né? Que são as revelações que Deus deu. Quando falamos de revelação, significa que nós temos que acompanhar a história para traçar um paralelo, olhando a história e o cumprimento profético, para que a gente possa entender. Quando a gente fala sobre o livro de Apocalipse, existem 4 correntes, entendeu? Teses sobre o livro de Apocalipse, entendeu? Nós temos uma tese futurística, simbólica, entendeu? Histórica e preterista, entendeu? Então, muitas das vezes, os líderes não entram muito no livro de Apocalipse com certos receios devido à diversidade de interpretação do texto, tá? Mas o interessante em tudo isso é que o livro foi escrito para a igreja, para que a igreja soubesse o que estaria acontecendo, né? Então é um livro de revelação e não um livro oculto. Não é aquela ideia de que quando a gente estiver com Jesus, a gente vai saber o que está escrito no livro de Apocalipse, né? Aí vem um e diz assim, o texto diz lá, as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, e as coisas não reveladas são para o Senhor. Então, o que está no livro de Apocalipse, escrito, foi revelado. Tá? O que não foi revelado não está escrito. E nós temos um texto em Apocalipse que fala sobre isso. Mas no momento nós vamos entrar no mérito. Eu só quero mostrar para vocês e fazer uma introdução. Futuramente nós vamos falar muito sobre o livro de Apocalipse com muito mais detalhe. Inclusive, a maioria acredita que o livro foi escrito no ano 96 DC, depois de Cristo. Tá? Já o preterista, que é uma corrente diferente,
ele acredita que foi escrito antes do ano 70, porque nós temos no Apocalipse, né, a citação do templo tendo sido destruído. Só que esquecem que o livro de Apocalipse, como nós vamos ver futuramente, que não é o caso de hoje, tem muitas coisas que foram ali escritas, mas já tinha acontecido, entendeu? Como Apocalipse 12, por exemplo, tá? Mas o 12 eu vou abordar outro dia, verso a verso, com detalhe, como eu vou fazer hoje, entendeu? Então, vamos lá por causa do tempo. O João, quando lhe é revelado o que está escrito como gafanhoto, na época ele precisava de alguma coisa que nós chamamos de analogia, por comparação. E ele, ao ver os aviões da Segunda Guerra Mundial, os aviões da Segunda Guerra Mundial, que Deus mostra para ele o que está acontecendo, que já passou, porque a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1944. Eu nasci em 48, foi 4 anos depois que a guerra acabou. Então, aí você já tem uma ideia de que esse fato que já aconteceu, na verdade já tinha sido revelado a João, que eram os aviões no cenário da guerra. E vocês vão ver detalhes impressionantes sobre o que João escreve, e você vai trazer a história e vai ver que o negócio realmente é fantástico, a descrição dele, entendeu? Então vamos lá. O gafanhoto, que é um inseto, além dele voar, ele é um destruidor. É um destruidor. Só que ele destrói o verde, como nós estamos vendo na Argentina lá, ele destruindo. Mas esse gafanhoto de Apocalipse 9, João não está descrevendo o caso de Argentina, lá como os gafanhotos consumindo o verde. Mas ele está falando, sim, de que o gafanhoto, ele não come o verde, como nós vamos ver nos versos que ele vai citar. O texto sobre os gafanhotos, ele começa no verso 1. Aí, se você for ler o verso 1 e você for até o verso 6, você não vai entender o que está do 1 ao 6. Por quê? Porque primeiro você precisa identificar quem é os gafanhotos, para você vir do verso 1 ao verso 6 e encaixar, para você ver que está tudo ali encaixadinho, certinho, entendeu? Então a gente precisa, inicialmente, no lugar de vir interpretando o verso 1, a gente começar do verso 7. Tá? Então, no verso 7, vou começar agora a falar o verso e vou começar a comentar verso a verso, e trazendo um pouquinho de história para vocês. Então, no verso 7, que isso tudo está aqui nesse livro que foi apresentado para vocês. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre suas cabeças havia como que umas coroas semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Então, preste bem atenção. Ele pegou o gafanhoto, o inseto, e ele então, ao ver os aviões na Segunda Guerra Mundial, ele começa a observar que na frente, na cabeça do gafanhoto, que já não é mais o gafanhoto, é o avião, ele via o piloto que você conhece hoje. E o piloto, entendeu? Ele tinha na sua cabeça o seu capacete de aviador. Essa ideia que ele coloca aqui, né? Vamos voltar. E sobre suas cabeças havia como que umas coroas. Ele não diz que é coroa de rei. E mesmo assim, se você, digamos que... Não, ele está dizendo coroas de rei. As coroas de rei não são essa da Idade Média que você vê, não. É totalmente diferente. Você teria que descer na história para conhecer como eram as coroas, entendeu? Só que são semelhantes, que é exatamente o aviador com o seu capacete. Esse é o detalhe. Agora vamos para o segundo detalhe,
que é interessantíssimo. Ele vai pegar e vai dizer que os gafanhotos, abre aspas, os aviões na Segunda Guerra Mundial, como até os dias de hoje, eles vinham assim, ó. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra. O que ele está dizendo? Ele está usando a realidade da época, que eram os cavaleiros com seus cavalos alinhados para a guerra, assim era no céu a esquadrilha de avião. Entendeu agora? Então ele usa esta realidade e se joga para cima para dizer que eles estavam assim. Eles estavam em ordem de batalha, que são esquadrilhas, entendeu? Na Segunda Guerra Mundial, é um fato que eu vou antecipar, porque vai ajudar vocês a entender legal o texto sagrado, é que os aviões, existem os caças, que são aviões pequenos, com armamentos. É um piloto só. E existem os bombardeiros, que são aviões maiores, aonde eles carregam as armas, né, que eles vão lançar sobre a cidade que eles vão destruir. E nesse fato acontece o seguinte, como eu sou militar, conheço a área, então de cadeira estou falando para você, que de repente não tem essa ideia. Então quando eles vão invadir, os aviões vão invadir determinada cidade, entendeu? Os caças vêm guardando o bombardeiro até chegar à área onde tem que ser, vai ser destruída. Porque os aviões adversários, quando subirem, se tiverem tempo, eles vão tentar derrubar o bombardeiro, que é o principal. Então, os caças que vêm com os bombardeiros descem para combatê-los, para que o bombardeiro, o avião, possa chegar nos locais onde ele tem que jogar a bomba. Naquele período da Segunda Guerra Mundial, existia a contra-informação. Então eles sabiam onde existiam indústrias químicas de arma, entendeu? Eles tinham todo esse conhecimento e os locais já passados. Então quando o avião vinha, ele já sabia onde ia derrubar as bombas e destruir, entendeu? E um dos primeiros alvos era exatamente qual? O aeroporto, para os aviões inimigos não subissem, entendeu? Então são detalhes, Então nós temos aqui nesse primeiro verso do 7, aqui no 7, dois fatos interessantes. Primeiro que ele descreve que os gafanhotos, que são os aviões, eles vêm como esquadrilhas, prontos para combate. Não tem como errar. O segundo, que ele diz que sobre suas cabeças, no caso agora, que era a cabeça do gafanhoto, que é o aviador lá na frente, ele diz que tinha como coroa semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homem, porque ele via um homem lá dentro do avião, obviamente, tá? Então ele já nos deu duas identificações interessantes. Vamos na verso a verso e levantando, que você vai ficar como eu fiquei, pasmo, quando o Senhor começou a me mostrar coisas que eu não via, porque chegou o tempo de ser mostrado e revelado. Então vamos lá. Vamos para o 8º, não vou ler comentários porque eu vou comentar ao vivo para vocês, tá? Verso 8, prestem atenção, que coisa linda, olha só como ele vem descrevendo. Ele falou que era como homens, tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Olha só, muito bem, vamos entender esse detalhe, tá? Pastor, só para quem está nos acompanhando, buscar esse raciocínio do que o pastor Eduardo está falando. O texto que o pastor Eduardo está fazendo menção está em Apocalipse capítulo 9. Sim. Tá bom? Para você acompanhar aí, o texto que está fazendo menção é Apocalipse capítulo 9, leu o verso 7 e está fazendo a menção do verso 8. Isso. Só para o pessoal entender, pastor, tem muita gente que tem dúvida nessa compreensão, como é chamado, né, o que João viu, né, naquele tempo, como ele fez essa analogia do que realmente seria para o tempo de agora,
para que ele chegasse a essa conclusão, só para o pessoal poder, né, ter um pouco desse entendimento. Como ele conseguiu fazer esse acompanhamento ao chegar ao ponto de ver o gafanhoto não como um animal que vai ali, né, comer uma lavoura, uma plantação, mas uma arma de destruição dentro de um animal que também esteve no Egito, né? Uma das 10 pragas que foi lançada foi Sim. o gafanhoto. Sim. Só para o senhor dar a continuidade do versículo 8, para o pessoal poder... Sim. Né? Então, aproveitando assim a deixa, a gente precisa entender que as escrituras no passado, quando foram escritas pelos seus escritores, eles usaram a realidade da época dele, que era o que eles conheciam. O que eles viam na época, para eles, era típico, não tinha na nossa realidade no passado. Então ele vai lançar mão de coisas, de figuras, entendeu? E quando é literal, é fácil de você identificar. Mas quando é assim enigmático, como nós estamos vendo, que ele está usando figuras, porque ele está usando figura. Isso aqui não é simbolismo. Então, preste atenção. O que é o simbolismo? O simbolismo é qualquer figura, qualquer coisa que você pega e que você usa ela como uma identificação para uma empresa, para uma instituição religiosa, entendeu? A pomba, por exemplo, é da Igreja Universal, né? A pomba é a representação. Se você for, por exemplo, a maçonaria tem o esquadro e o compasso. Então, são referências, entendeu? Analogias, é a representação. Antigamente, na minha época, hoje não tem, tinha um elefantinho, um Sica que aparecia na televisão, isso é mais para o pessoal da velha guarda. E que ele aparecia todo vermelho e só não apareceu o elefantinho, não precisava falar mais nada, porque o produto já estava sendo anunciado pela figura. Então, a figura do gafanhoto é uma coisa, e usar o gafanhoto como uma figura específica para uma instituição, uma empresa, seja o que for, aí sim é simbólico, entendeu? E no caso aqui, é uma figura que ele está usando. Veja, observe, que ele está dando uma série de figuras. Nós só estamos apresentando algumas. Ele dá série de referências por analogia de figura, onde cada figura tem um sentido. E que você pegando cada sentido um do outro, você vem montando o que ele está dizendo. Então preste atenção como você vai começar a entender agora. É a linguagem da época deles, entendeu? Para você ter uma ideia, mas isso vai ser para o futuro, eu vou mostrar para vocês que tem sistema de som na Bíblia. Não se espante não, tá? Nós temos holograma na Bíblia, tá? Nós temos tanques de guerra na Bíblia. Temos petróleo na Bíblia. Enfim, você não tem ideia do que está escrito na Bíblia. Mas você está esperando que ele dissesse na linguagem nossa o que está escrito? Você está esperando que lá no Antigo Testamento, lá embaixo, eles falassem assim, eu vi algo com a cor verde, ou com a cor vermelha. Essa não era a linguagem deles, não. Por isso que a gente não entendia muito. Estou dizendo, nós agora, não entendíamos isso aí. Porque, na verdade, eles não usavam isso aí, os judeus lá embaixo. Eles usavam as pedras preciosas, semi-preciosas, referindo-se à cor dela e não à beleza do valor. Entendeu agora? Mas isso aí, quando eu entrar num fato, eu vou entrar em detalhes com isso. Isso é só para mostrar para vocês que o livro de revelação, não só o livro de revelação, mas outros, né? É fantástico porque contém uma série de detalhes que somente agora, à luz da nossa realidade, a gente pode entender o que o escritor estava passando para nós. Porque nós estamos vivenciando e podemos olhar e dizer, mas ele está falando isso aqui, entendeu? Aí você começa a entender o que aconteceu no passado, entendeu? Então, vamos para o verso para continuar e depois qualquer coisa a gente pode então entrar mais dentro do tema de Apocalipse, para que vocês tenham uma ideia realmente
da importância da igreja hoje começar a receber informações do Sagrado Livro que foi dado do Pai, ó, não é de Jesus, tá, minha gente? É do Pai dado a Jesus para a igreja, tá? E Jesus é que pega o rolo para abrir. Então vamos lá. No verso 8, eles tinham cabelo como cabelo de mulher e seus dentes eram como de leões. Como vamos entender? Então prestem atenção. Agora vem história, né? Quando começou a Segunda Guerra Mundial, porque na verdade Hitler, na época, quando ele aparece, para quem não sabe, ele queria criar uma raça ariana. E a ideia dele era como Napoleão conquistou o mundo. E ele se preparou para a guerra. Então agora vamos aos fatos históricos, para você poder entender o que eu estou dizendo. Em 1906, vai aparecer o 14 bis, o avião, aquele aviãozinho do Santos Dumont, que andou uns 200, 300 metros a uma altura de 60, 80 centímetros de altura. Só, ele não saiu voando não, tá, minha gente? Isso provou que o homem podia voar, tá? Então, em 1906, olha agora, para você poder entender esse texto, eu tenho que trazer história. Em 1906 começou então o homem a articular o avião. Quando chega em 1914, surge a Primeira Guerra Mundial. Presta atenção, 1906 o avião, 1914 vai surgir a Primeira Guerra Mundial, que vai acabar em 1918, 4 anos. Durante esse período dessa Primeira Guerra Mundial, nós não tínhamos aviões como vai ter na Segunda Guerra Mundial. Naquela Primeira Guerra Mundial existia tipo aquele Zeppelin que você conheceu, e eles ficavam lá em cima olhando as tropas inimigas se movimentando. Porque eles não tinham a questão dos aviões como nós estamos agora abordando na Segunda Guerra Mundial. Ainda estava aparecendo os primeiros protótipos de aviões, entendeu? Então não havia essa realidade. Mas quando acabou, em 1918, acabou a Primeira Guerra Mundial, aí teve um grande impulso à aviação. Então, de 1918, olha só, até 39, vai haver um desenvolvimento na aeronáutica muito grande e vai começar a aparecer, então, os primeiros aviões protótipos, que nós chamamos hoje de caça, entendeu? E os aviões maiores. E a primeira coisa que vai surgir é o correio através do avião. A empresa Correio levando cartas, enfim, é o correio, entendeu? Logo em seguida começam a surgir empresas aéreas. E então começa o movimento de transporte. Então o que vai acontecer? Hitler, ele desenvolveu tanques de guerra, você precisa ir para a história para você ver. Ele desenvolveu tanques de guerra, ele criou aviões fantásticos, com armamentos e principalmente pilotos para a guerra, porque ele estava se preparando para a guerra. Então, quando ele cria uma guerra que vai culminar numa guerra mundial, aí, inicialmente os Estados Unidos nem estavam na guerra, tá? Ele vai entrar depois, tá? É como diz, acordar o gigante adormecido, que é os Estados Unidos. Aí quando vai surgir a Segunda Guerra Mundial, e que começa então a guerra, os aliados, né, que é a Rússia, os Estados Unidos, que eram fortes, a Inglaterra, essas nações, elas vão formar uma aliança para combater a Alemanha. E nesse cenário todo, Hitler tinha vantagem porque ele tinha se preparado exatamente para a conquista. Enquanto as nações elas não estavam preparadas para a conquista, porque a visão deles não era a aviação se tornar um instrumento de guerra, de morte.
Então, quando começou a guerra, começou a o quê? Faltar pilotos para os aliados. E eles não tinham tempo de formar pilotos e ainda colocar ele num caça para ele combater. Então, qual foi a solução? Foi pegar os pilotos civis e adestrá-lo para o combate. E os civis não eram igual ao militar, cabelinho feito, barbinha feita, bigodinho feito, tá entendendo? Não era assim. Segunda Guerra, nem o militar se preocupava com isso, entendeu? Então, os civis que tinham cabelos grandes, então um capacete na cabeça e o cabelo grande, e ele via aquele cabelo grande, e ele então identificava que era como mulher, cabelos grandes, porque foge o conceito do judaísmo. Cabelo grande é de mulher no judaísmo. E então ele vai descrever que os gafanhotos, esses homens, tinham cabelos grandes, entendeu? E ele está destacando exatamente esse fato que vai acontecer na história. Quando ele vem e diz agora aqui, e os seus dentes eram como dentes de leões. Por que ele diz que os seus dentes eram dentes como de leões? Tem duas coisas interessantes. A primeira é que leão, entendeu? Era o vencedor que destrói. Até hoje, o leão da tribo de Judá que saiu para vencer e venceu. Quem é? O Senhor Jesus. A figura do leão é vencedor, vencer, destruir, entendeu? Então ele diz que eles tinham como dentes de leões. Perfeito. Na asa, olhem agora, na asa dos caças, e até mesmo o bombardeiro também tinha, mas os caças principalmente, o seu armamento ele tinha nas asas, naquelas áreas ali. Ali estava o poder dele, na frente, por isso que ele diz que era como o leão, destruíam, entendeu? Então ele faz uma analogia dos dentes que vem destruindo do leão, né, devorando, com o avião que vem destruindo. Entenderam? Porque na frente estavam as metralhadoras, .50, atirando. Então ele usa exatamente uma outra analogia para compor a figura. Qual é? Dentes como de leões. Preste atenção que é detalhista. João é muito detalhista aqui, tá? Vamos para o 9. Tem vários textos no livro aqui que sobre a questão do leão, né? Falando sobre a atitude do leão, como o leão age, tá? Mas isso aí, como é um parte simbólico, eu só estou dando agora para vocês isso. No livro tem inclusive textos falando sobre esse detalhe, tá? Vamos lá, deixa eu pegar agora o outro verso, que é o 8, né? 9, aliás, o 9. Vamos lá, que eu estou seguindo por aqui para que vocês possam acompanhar na sua Bíblia e eu ir falando para vocês. O 9, olha agora. Olha a descrição que ele vai dar. Me acompanhe agora. Esse gafanhoto, que é o avião, tinha couraças como? Quando ele diz como, ele está dando semelhança. Como couraças de ferro. E os ruídos das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Então prestem bem atenção. Nos aviões da Segunda Guerra Mundial, nas suas asas tinha um negócio chamado turbo-hélice. Não é verdade? Nas asas. Então ele está comparando, preste atenção no texto, ele está comparando o barulho das asas fazendo como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Ele fez outra analogia, outra comparação, para poder falar das asas, fazia um barulho. Entenderam? Outra analogia. Veja que nós estamos montando, pelas analogias, comparações, nós estamos montando o avião devagarinho. E vocês vão ver que o avião vai aparecer no cenário da guerra. Tá?
Muito bem. Vamos para o 10. Olhem agora, o 10. Sumamente importante para dizer que o avião era da Segunda Guerra Mundial. São detalhes históricos. Tinham caudas, o avião, não tem uma cauda? Então, olha lá. Tinham caudas com ferrões semelhantemente às caudas dos escorpiões. E nas suas caudas, olha só, lá nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Ele está usando novamente outra analogia, usando agora o rabo do escorpião e jogando em cima desse gafanhoto, que é o avião, para dizer o seguinte, olha, eu vou voltar aqui. Tinham caudas com ferrões semelhantes às caudas de escorpiões. Onde está o veneno do escorpião? Na cauda, lá atrás. Onde está o poder destruidor dos aviões bombardeiros na Segunda Guerra Mundial? Na cauda, aonde eram jogadas as bombas quando chegava na área, no buraco, e ia caindo, uma atrás da outra para destruir o lugar. Então ele vai usar o escorpião, tá? O veneno dele, o poder de dano dele, dizendo que estes bombardeiros, estes aviões, o poder de destruir estava lá atrás. Hoje, o poder de destruir são mísseis, totalmente diferente da época que ficava uma equipe pronta para jogar os mísseis pelo buraco, para cair lá embaixo. Então, posso provar historicamente, e o texto bíblico, que nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial, pelos detalhes todos contidos na história. É assim que se faz um hermenêutico e um estudo. Vamos continuar para a gente poder entender. E nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Sabe por que 5 meses? Porque ele está usando o gafanhoto, e o gafanhoto tem 5 meses de vida só. Sabia disso? Outro detalhe. O gafanhoto, ele anda em bando, mas não tem rei. Ele não tem um líder. É uma nuvem. Esse gafanhoto que vai aparecer, ele tem um líder. Daqui a pouco nós vamos ver. E 5 meses, que ele dá referência, porque durante o período da guerra, a guerra não é 5 meses, preste bem atenção no que eu estou falando. A guerra, ela começou em 39 e acabou em 44. 5 anos da guerra. Mas ele falou que os gafanhotos, não falou da guerra, os gafanhotos tinham 5 meses de vida. Sabe por quê? Porque em combate eles eram abatidos. Então ele usou uma analogia de tempo do gafanhoto, pouco tempo, com a analogia dos aviões na guerra, no campo, lá em cima. Então ele está fazendo uma analogia de tempo de vida do avião. Entendeu? Ele é fantástico. E o 11, que agora nós vamos fechar para você entender que é o avião, e vamos para o verso 1 descendo. Aí você vai entender tudo que está escrito lá. Então vamos lá. No 11, esses gafanhotos, que são os aviões, tinham sobre si como rei o anjo, Malaken, angelos do grego, ele significa, na verdade, mensageiro. Então, tinham sobre si como rei o anjo do abismo, o mensageiro do abismo, das trevas, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, significa destruidor. Quem é ele?
Hitler. Foi ele que deu início, pelos céus, pelo alto, à destruição, que tu vai ver agora do verso 1 para baixo, que nós vamos começar a discorrer e você vai poder começar a entender o que está escrito a partir daí do verso 1. Se você lesse e tentasse interpretar do verso 1, com certeza você não ia entender. Primeiro você precisa entender quem é esse tal gafanhoto, para depois você poder entender o que o gafanhoto, ou seja, o que fosse, estava causando aquilo que ele vai descrever agora. Então, muitas vezes, quando você vai fazer uma interpretação, entendeu? E você não prestar atenção nesse tipo de detalhes, entendeu? Você vai cometer o erro de não entender nunca. Porque você vai ficar cada vez mais confundido. É o que vai acontecer contigo, com qualquer um. Vamos ficar confundidos. Então a gente tem que ter entendimento. Cuidado. Sabe quem é que está fazendo isso para nós? O Espírito do Senhor que habita em nós. É Ele. Então, olhem agora. Agora que nós vamos começar do verso 1. Antes de eu só ir no verso 1, pastor, o pessoal está vendo como que é, né, a revelação da palavra. Esse juízo é a quinta trombeta. Esse juízo. Então, antes do senhor ir para o primeiro, eu queria que o senhor pudesse abordar um pouco sobre essas trombetas. Claro, vai ser muito superficial, até para as pessoas entenderem que o senhor está falando sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi revelada há muitos milhares de anos atrás por João, em Apocalipse, e que é uma dessas, né? No caso, essa é a quinta, a trombeta. São fatos que vêm acontecendo, né? Isso. Aí, né, só para dar uma... O senhor já chegar no primeiro, quantas trombetas tem determinado no Apocalipse? Aqui que nós vamos ver, são 7 trombetas aqui, né? 7 trombetas, a quinta, a sexta e a 7ª trombeta. Então, o que vai acontecer? Para a gente poder, assim, mais ou menos entender detalhe. Quando Jesus vai abrir o rolo que lhe foi dado por Deus, ele se depara com um negócio chamado selos. Significa que ele está tirando o selo da revelação. Está tirando o selo da revelação. Quando você vem para a trombeta é como um jogo de futebol, um jogo de basquete. Como isso, pastor? Ele está revelando o início de determinada praga, fato, cujo tempo vai se alongar, dependendo da situação, para cair na taça. A taça é o último que está da medida que Deus não suporta mais. Entendeu? Então, cada trombeta são fatos que vêm acontecendo, aonde os rios estão sendo poluídos, quando você vai olhar, entendeu? Nós temos aqui, deixa eu pegar aqui, olha aqui, fato até interessante, nós estamos vivendo essa realidade hoje. Eu não estou dizendo que o que eu vou ler é essa realidade, mas ela já está vindo, ela está acontecendo. Então olha só, a primeira trombeta, e o anjo, o mensageiro, tocou a primeira trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Hoje em dia, minha gente, dizem assim, ó, o pulmão do planeta é a Amazônia. As outras nações queimaram e usaram o seu verde, e agora nós temos o quê? A Amazonas. E você sabe qual é a finalidade do verde? Ela não produz oxigênio, tá, minha gente? Ela limpa o ar e nos dá um ar puro. O gás carbono ela elimina e nos dá um ar puro. Então é isso que sucede.
tá? Não, a Amazônia não produz ar. Ela é um filtro, na verdade, para você poder entender, entendeu? E essas queimadas que está acontecendo, ela está criando um grande problema. E hoje em dia, a maior floresta, ou acampa vários países da Europa, a nossa Amazônia, só a nossa Amazônia, meu gente. Imagine, lugares lá que ninguém entra, lá é difícil até para fiscalizar a Amazônia, procura ler sobre isso aí. Então ela, na verdade, hoje, os olhos do mundo estão tudo sobre ela por causa disso, entendeu? Por causa do nosso verde. Além de nossa terra, lá está cheio de minério, para quem não sabe. Nióbio, uma série de outras coisas lá, ouro, coisa e tal. E tudo que se planta dá aqui. O Brasil é uma nação abençoada. Nós só tivemos um problema. Veio muito corrupto para cá. Mas fora disso está tudo bem. Então, o que ocorre? Cada trombeta, ele vem anunciando um fato, entendeu? Que vem acontecendo. Por exemplo, olha outro aqui. A terceiro anjo, é trombeta, tá? O verso 10 de Apocalipse 8. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. E o nome dessa estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, hoje que nós estamos vivendo, não existe historicamente nenhum dado de que tenha acontecido esse fato aqui, para você ter um entendimento. Porque muita gente vai morrer com o problema da água. E ele fala aqui um fato interessante, né? Que ele diz que o nome dessa estrela, minha gente, é impossível uma estrela cair aqui, tá? A menos que você não tenha nenhuma ideia de astronomia, tá? Estrela é uma linguagem porque você vê ela pequena. Imagina, digamos assim, um pedaço de pedra bem grande, vamos usar uma linguagem bem simples e primitiva, vindo do céu e cai lá de fora para cá e cai aqui, e que ela possa contaminar as águas. A ideia que o texto dá é algo semelhante a isso, ainda pelo menos não aconteceu. É o que eu quero dizer para vocês, entendeu? Então ele começa a falar, entendeu? Outro fato, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte dele escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra por causa dos restantes vozes da trombeta dos três anjos que além ainda tem que tocar. Então você veja que está numa ordem progressiva. Os fatos estão se acontecendo. Ele não vai acontecer tudo isso num período só. Isso aí é progressivo. É como em Mateus 24, por exemplo, quando você lê Mateus, né? E que os discípulos olharam o templo e disseram: olha lá, Senhor, que coisa linda, que coisa bonita. E Jesus foi e disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos ficaram meio assim, como desorientados, sem entender, né? E isso realmente vai acontecer no ano 70, entendeu? Só que quando Jesus está com eles à parte, eles perguntam: mas Senhor, quando é que vai acontecer o que tu falou? Então, quando é que são os sinais da tua vinda? Então, aí você entra em Mateus 24, que é um capítulo escatológico, revelador, entendeu? E ele vai falar, em particular, uma síntese de lá para cá, e depois ele entra na destruição de Jerusalém, que é muito bom, eu gosto muito de pegar isso aí, para mostrar alguns detalhes para os irmãos,
que estão usando uma palavra que está fora do contexto. Durante o período do anticristo não haverá grande tribulação. Quem está pensando nisso está fora, porque está usando Mateus 24. Ali, grande tribulação, só para vocês terem uma ideia, a gente pode um dia fazer uma live só sobre isso aí, que eu vou trazer a história e detalhes proféticos dos livros. Nesse evento do ano 70, que o general Tito cercou a cidade, ele não invadiu, ele cercou, desviou o curso da água, não entrava mais água para dentro de Jerusalém, nem comida. Quando alguém fugia, era morto, crucificado lá de fora para aparecer e todo mundo ver. Aquele que pulasse para tentar pegar algum fruto de árvore, alimentação, quando ele conseguia entrar, os que estavam dentro matavam ele por causa do alimento. É histórico, tá? Procure isso na história. Pega Joséfo, historiador. Então você vai começar a descobrir, entendeu? Que a grande tribulação começou também a haver a peste. Porque o judeu não podia enterrar os seus mortos. Era o ritual, não podia tocar. Então, com isso, a peste surgiu e começou a assolar. Isso em Ezequiel 7 fala também. Entendeu? Então, vai acontecer uma série de coisas, como por exemplo, não se escandalizem não, está escrito lá, tá? E as lamentações de Jeremias, ela toda voltada na destruição de Jerusalém no ano 70. As mulheres piedosas comiam a carne de seus filhos. Por isso que coisa que nunca mais aconteceria. Foi a grande tribulação. Eles comeram a carne dos seus filhos. Pega depois Deuteronômio 28, lá pelo verso 50 em diante, que você vai ver tudo que eu estou falando. Depois tu pega Jeremias capítulo 5, 15, ele vai falar de uma nação que vem da extremidade da terra, cuja língua tu ignoras. Ele estava falando, sabe quem? Dos romanos. E quando entra nas lamentações de Jeremias, ele começa a falar da destruição e as lamentações de Jeremias. Está tudo lá. É uma coisa fantástica, meu irmão. Eu estou falando da forma histórica do seu cumprimento. Se alguém pensa do que está escrito na revelação não se cumprirá à risca, se engana. Conforme o texto sagrado revelou, assim sucederá. Então, quando fala em trombeta, é como eu falei para você. Quando chega da taça, é porque já chegou no limite. Está no limite. Acabou. O Senhor tem que resolver o problema. Significa que o Senhor está vindo exatamente porque chegou no limite. Além de estar nesse limite que nós estamos falando, as outras profecias referentes à vinda do Senhor estão se cumprindo na mesma linha de tempo. Hoje nós temos um negócio conhecido como unificação da Europa. A unificação da Europa, minha gente, está previsto no texto sagrado em Apocalipse 17. Ela começa sendo revelada a partir do capítulo 13, a besta que surge do mar. E o falso profeta que ajuda ela também está ali como a besta que sobe da terra. Mas isso aí vai ficar para outro dia, porque vocês não têm ideia quem é a besta que sobe da terra, tá? Então, para concluir e a gente poder voltar ao Apocalipse 9... Só uma pergunta, pastor. Eu vou sempre dar uma... Para você, para pontuar também em alguma coisa. Para o pessoal que está nos vendo saber, quantas trombetas já foram cumpridas dentro da Escritura até das 7, pastor? Quantas já foram? Se falta alguma, qual falta? O senhor está lendo a quinta, que já se cumpriu a Segunda Guerra Mundial. E dentro das 7, qual que está faltando? Nós estamos no cumprimento de alguma e qual que falta? Pois é, por isso que eu estou falando para você. Tem umas que não se cumpriram ainda, tem outras que já se cumpriram porque os detalhes históricos aconteceram. Assim de cabeça, em função de tanta coisa que eu sei, vocês não têm ideia, eu não só falo sobre isso aqui, eu falo muito outras coisas mais profundas também, que vocês mais tarde vão ouvir, e vocês vão se assustar no bom sentido, de que eu não sabia, como pode?
Entendeu? Como pode? Está na escritura? Está sim, eu vou provar para vocês isso aí. Aí vocês dizem, poxa, e a gente pensava que era só negativo, não sabia que Deus também estava presente. Então, meu irmão, respondendo a sua pergunta, agora, eu sinceramente, eu vou lendo e eu não me preocupo em ver as trombetas que cumpriu. Eu estou acompanhando os fatos históricos e sei que se cumpriu umas e as outras não se cumpriu, como eu falei para vocês agora há pouco, que historicamente não cumpriu-se ainda, tá? Então, aquela que eu pego, eu posso ir falando que não se cumpriu, porque realmente eu sei, historicamente isso não se cumpriu, tá? Então, vamos lá. Senão a gente não vai fechar, a gente precisa fechar os gafanhotos para que aqueles que estão nos ouvindo, nossos irmãos, eles possam realmente entender a revelação que foi dada a João, tá? E o Apocalipse tem outros detalhes também, que depois que eu acabar aqui eu posso até dar uns detalhes muito interessantes sobre o livro de Apocalipse para vocês, tá? Então vamos lá, do verso 1. E o quinto anjo, mensageiro, tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Olha aí. Poço é buraco, não é verdade? Então, muito bem. Ele deu a chave para o buraco, para a destruição, foi para Hitler com os aviões na guerra, com os bombardeiros. Mas isso a gente vai ver aqui nos versos, devagar. A gente tem que vir aqui em cima, entendeu? Então vamos lá. Ela abriu o poço do abismo. Ela quem? A estrela. Hitler. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Oh, coisa linda. Olha agora. Poço é buraco. Então, olhem agora. Quando as bombas caíam, o que acontecia? Uma explosão. E um buraco. E subia o quê? Fumaça e poeira. E escurecia. Ficava escuro sobre a cidade, não aparecia sol. Entendeu? E de repente, como os bombardeiros já lançaram as bombas, está explodindo e está fazendo isso, os caças que vinham fazendo o seu papel de proteção, eles descem e começam a aparecer sobre as nuvens escuras, eles vêm os caças entrando para fazer o resto, concluir. Por isso que ele diz isso aí, entendeu? Que a explosão e o buraco, por isso que é poço, abria crateras as bombas, entendeu? Ela criava aquela cratera e a explosão e a fumaça e subia. Então se escurecia o céu por cima da cidade, entendeu? E os aviões menores, que eram os caças, eles desciam para trabalhar e fazer também um complemento de destruição. Por isso que ele está falando isso aí. Tudo vai se encaixar. Ó. Observe bem o texto, tá? Foi-lhes dito ao gafanhoto, que é o avião, olha agora. E foi-lhes dito, é o verso 4, e foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, porque não era inseto gafanhoto, era o avião. Nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, esse selo de Deus é de proteção, não de vida eterna. Entendeu? Estão selados por Deus para a vitória. Então já estava revelado que Hitler não iria conseguir formar um domínio. Não ia. Porque Deus estava já selado aqueles que venceriam quando ele surgisse. Selado, entendeu? Então ele vem e começa a dizer: foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento
era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Vamos lá, isso é outro texto lindo. Foi-lhes dado que não matassem, olha só, e sim que os atormentasse durante 5 meses, que era o tempo de vida do gafanhoto que ele está usando. Então, olha só, o que está acontecendo na Segunda Guerra Mundial? Os aviões não eram empregados na guerra na época, e quando eles são empregados na guerra na época, quando eles passavam pelos povoados, pelas cidades, voando, como um poderio que eles tinham de destruição, ele criava pavor nas pessoas, medo. E quem estivesse dormindo, porque geralmente todo o ataque de avião só dá de madrugada, não dá de dia, é de madrugada. Então, o que vai acontecer? Quando ele começa a dar esses detalhes que nós estamos vendo aqui, ele está falando que as pessoas, o gafanhoto não vinha para matar as pessoas, ou o avião não vinha para matar as pessoas. O avião vinha para destruir, e isso criava pânico e tormento no povo, entendeu? Porque qual era a missão até hoje dos aviões? É enfraquecer o inimigo, destruir as suas indústrias, suas pontes, entendeu? Seu aeroporto, todo esse tipo de coisa o avião vem fazendo para destruir, entendeu? Então, o povo ficava no meio desse cenário, porque o povo está no meio da cidade, entendeu? Só que o avião, ele não vinha atirando bomba no povo, ele vinha atirando bombas para destruir pontos estratégicos. Muito bem falado agora pelo colega aqui. Então, aí ele diz que o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere alguém. Prestou atenção que ele diz assim, era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Ele não falou que mata. Outro detalhe que eu tenho que passar para vocês, meus queridos. Um escorpião, o veneno dele é por peso. Uma criança, 10 anos, uma picada do escorpião mata. Procura pesquisar. Para matar uma pessoa como eu e o colega que está aqui do lado, uma pessoa adulta, ele tem que dar 2 picadas para que o veneno possa nos matar. Entendeu? Então, e existe várias classes de escorpião, de família de escorpião, assim como de cachorro, entendeu? Então, existem várias formas de escorpiões. O que ele diz aqui é aquele que exatamente para matar uma criança, uma picada mata, mas para uma pessoa adulta tem que ser 2 picadas. Então, quando ele diz que dava uma picada em mim, eu só ia sentir dor, muita dor, ia acontecer comigo. Então ele usa a linguagem da época dele, a realidade dele, para falar sobre isso aí. E o 6, que é importantíssimo, que vai fechar o sentido do avião, entendeu? Que na época, quando eu ainda não tinha o entendimento que o Senhor veio me dar, entendeu? Eu não conseguia entender esse verso e nem sabia também que era avião na época. Só que esse texto, quando eu lia, eu mesmo ficava assim, perguntando a mim mesmo, mas como é que pode isso aqui? Isso aqui não faz nenhum sentido. Prestem atenção no texto. Por que eu digo isso? Naqueles dias, durante a guerra, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Meu irmão, isso é o tipo de coisa impossível de acontecer. Do ponto de vista nosso, isso não tem como acontecer. Mas como é uma revelação de Deus, e a coisa acontece diante também de uma ciência, de certas realidades, o que ele está dizendo aqui, João?
que dado o pânico, o tormento e a destruição e os desesperos daquele período de vivência daquela gente, ele preferia morrer do que viver naquele tormento, naquelas destruições. Então, ele diz que ele queria morrer, mas a morte fugia dele. Por que a morte fugia deles? Porque há pouco nós estávamos falando de que as bombas tinham um programa, alvos específicos, não era o povo. Entenderam? Não era para matar o povo, era para destruir aqueles que eu falei lá para vocês. Quem estivesse no aeroporto, obviamente, preste bem atenção, pilotos, a torre de controle, pessoal de manutenção, esse pessoal que estivesse ali, alguns iam morrer, com certeza. Mas o texto está falando do povão, olha a linguagem que eu estou usando, do povão. Ele não vinha para matar e jogar em cima da população. Ele vinha para destruir exatamente fábricas químicas, fábricas de armamento, de tanques. Ora, lá trabalham pessoas, então, obviamente, algumas pessoas iam morrer. Mas o que ele se refere é o povo como um todo. Entendeu? A Bíblia, nós temos que ter um cuidado de ler o texto sagrado, porque tem texto que diz a Escritura que nós vamos colocar as nossas mãos sobre os enfermos e as curaremos, não é isso? Está generalizado, todo mundo. Mas você parou para dar uma olhadinha lá em Paulo, em Coríntios, quando ele fala sobre dons e ministérios? São todos que curam? São todos profetas? Não. Não. O pastor cura, faz milagre, profetiza, prega. Ele faz tudo isso? Ele não é bombril, mil e uma utilidade. A igreja, ela é composta de ministérios e chamadas, onde Paulo diz que quando está reunida esta realidade, ela se torna uma igreja perfeita. Entenderam? Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente lê o texto sagrado, para a gente poder se posicionar no texto e entender o que está sendo dito, para que a gente possa realmente alcançar aquilo que está escrito no texto sagrado. Bom, eu tenho certeza que vocês entenderam perfeitamente, dentro do ponto histórico e a montagem que eu vim fazendo, de que realmente o Apocalipse 9, ele já aconteceu, que foi a Segunda Guerra Mundial. Isso não vai acontecer de novo. E muito menos esses gafanhotos, insetos que estão aí, tem a ver com o que está escrito aqui. Tá? Então, a gente precisa realmente entender o que está profeticamente nos nossos tempos e o que realmente está acontecendo quando diz assim em Mateus 24. E haverá terremoto em vários lugares. Aí eu pergunto, e quando foi que não aconteceu terremoto? Não? Só que de lá para cá, abre aspas, põe aí, estude. Você vai observar que o número de catástrofes por terremoto tem matado muita gente. E tem se processado muito mais rápido os casos de tremores que nós estamos vendo que tem aumentado. Entendeu? Mateus, Jesus já falava, e haverá rumores de guerra, haverá guerra. Quando é que isso não existiu, meus irmãos? Me explica. Por isso que é uma síntese descritiva que ele está dando dele para nós. Entendeu? Então, ele fez um apanhado e veio falando. Agora, quando ele vai falar de Jerusalém, ele fala em particular sobre Jerusalém, articulando tudo que iria acontecer.
Entendeu? Quando ele fala sobre a desolação que o profeta Daniel falou, aí ele entra no ano 70, que aliás, ele falou em Mateus 23, uma coisa que eu tenho que ler, mesmo fora do que nós estamos falando, para que você se ligue. Mateus 23. Vou dar um detalhezinho para vocês. Olha aqui, mano. Eles, da época de Jesus, os judeus, fariseus, aquele pessoal judeu, diz assim, deixa eu pegar mais em cima, eu tenho que ler o texto aqui, eu não gosto de pegar a coisa pelo meio do caminho. Vamos lá no verso 27 e 23 em diante para vocês poderem entender o seu contexto. Ai de vós, Jesus falando para eles, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Olha aí. Assim também vós, agora ele está falando para eles, bem claro, olha aqui, ó. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, olha agora, é o que eu queria, eu cheguei agora. Porque edificais o sepulcro dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Olha o que Jesus vem dizendo agora, preste bem atenção, hein? Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Essa palavra inferno aqui é latina. Eu prefiro lago de fogo, tá? Mas isso é outra história. Por isso, eis que eu vos envio, olha agora, preste atenção, que agora que é onde eu queria chegar. Que eu quem? Ele, Jesus. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Ué, tinha algum escriba na época com Jesus que escrevia? Não, ele está falando do passado. É ele que está mandando. Vamos embora, minha gente, vamos embora. A uns matareis, crucificareis, a outros açoitareis na vossa sinagoga e perseguireis de cidade em cidade. Ele estava falando da perseguição agora do cristianismo. Olha agora. Preste atenção agora. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, Caim não matou Abel, de lá para cá, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matasse entre o santuário e o altar. Sabe quando é que isso aconteceu? No ano 70. O sangue deles cobriu o que Jesus disse aqui. E vou voltar o texto. Para que sobre vós, recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquia, quem matasse entre o santuário e o altar. Vocês, ele quer dizer, vocês, sobre a sua geração, todo o sangue dos justos e dos profetas cairá sobre vocês. Olha agora o que ele vem dizer para o final. Em verdade, vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Aconteceu no ano 70. Entenderam? Então, minha gente, a Escritura é fantástica. É fantástica, minha gente. E a gente tem que ter todo um cuidado quando for ler o texto, é examinar. Não adianta você ler muito, 10, 20 vezes a Bíblia,
Porque você pode ser um contador de história e não um conhecedor da palavra. O conhecedor da palavra é diferente. O Senhor revela o que está oculto para o que lê rapidamente. Entendeu? Eu estou lembrando aqui, quando o Senhor falou para Ezequiel, escreve em letras grandes para que o povo veja, mesmo aquele correndo possa ler. Ele não tem pressa de ler, então faz grande, que quando ele passar ele consiga ler o que eu estou falando. Tá lá no texto. Então, minha gente, é fantástico. E falando sobre o livro de Apocalipse, só para fechar a questão do Apocalipse, para vocês terem uma ideia, em 96 DC, vamos usar o 96 DC porque a maioria dos estudiosos, inclusive da época, que vem trazendo o ano 96 teria sido o período em que João estava na ilha de Patmos. Essa ilha era uma ilha onde políticos e que ameaçavam, na verdade, entendeu? Aí você chama político, sim. Havia os senadores romanos, havia um corpo político, entendeu? E até mesmo os inimigos deles, entendeu? Ele mandava para essa ilha aí. Era uma ilha, tipo um presídio, entendeu? E que era difícil de escapar, inclusive tinha tubarões pela área, né? Então a coisa não era tão simples escapar dali. E em 96 DC, quando João está lá, quem manda ele para lá é o chamado imperador Domiciano, vai acontecer o seguinte, preste bem atenção. Eu não sei se vocês já viram documentários sobre o livro de Apocalipse. Esses documentários têm falado que João, ele tinha as suas visões, né? E depois, então, quando ele voltava a si, ele escrevia o que ele viu. Né? Assim que é os documentários, pelo menos é isso que a gente vê, não é isso? E a gente sempre acreditou, minha gente, que fosse assim. Mas não é. Quem vai provar para nós se João está no corpo físico ou ele está no espírito, e se ele escreveu lá na ilha, depois que ele saiu do chamado êxtase, um arrebatamento espiritual, como você queira, é o nosso próprio texto bíblico que está aqui. Aí você vai tirar sua dúvida. Então, eu convido a vocês, pega Apocalipse 10, verso 4, que eu vou mostrar um detalhe para vocês. Esse é um só, depois virá mais, tá? 10:4. Olha a linguagem que João vai descrever aqui. Ele está no céu. Ele foi arrebatado para cima. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, prestem atenção que o que eu estou lendo. Olha, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Xuxa! Agora, pegou, não pegou aí para tu também? Pegou. Completamente, né? Eita. Tá dito aqui, meu filho. Tá aqui, ó, na Bíblia. Ele está escrevendo tudo lá em cima. Aí eu pergunto para você, vou falar na nossa linguagem, tá, minha gente? Quem deu para ele caneta e papel para ele escrever? Segundo, se ele está em espírito, como é que ele está escrevendo? Você está entendendo? Se ele tem espírito, ele não pode escrever, né, minha gente? Viu por que tem que estudar o texto, examinar? Ler é fácil. Ler, eu posso ler 50, 100 vezes, vai dar na mesma. Eu sou um contador de história. A gente precisa realmente examinar como Jesus mesmo ensinou. E não só examinar, orar ao Senhor para que nos dê o entendimento. Porque isso aqui não é por sabedoria individual. Quem é falta de entendimento, peça a Deus que Ele dá. E se você crê num Deus vivo,
Por que ele não disse que é um Deus morto? Você já parou para pensar? Não? Porque os deuses dos pagãos eram mortos. Mas o Deus Jeová, ele aparecia a cores e falava com todos os seus judeus lá, ele falava. Ele aparecia. Mas os outros deuses eram imagens. Então, se você crê nesse Deus de Israel que falava no passado, o que está faltando para você, para mim, para todos nós, é reconhecer que a gente precisa fazer isso. Ele é um Deus vivo, então vamos buscá-lo para que ele fale conosco. Porque Jesus ensinou isso. Bata, que a porta vai abrir. Ah, não abriu. Bata de novo, insistente. Que ele vai terminar abrindo. E Jesus conta uma parábola sobre isso, tá? Então, é assim que funcionam as coisas. O livro de Apocalipse, meu irmão, eu sei que isso, para nosso meio, sempre foi ensinado que João foi arrebatado em espírito. Eu sou professor de seminário, agora eu tô até parando porque eu estou com 71 anos e o meu cérebro está começando a dar uns colapsos, umas falhas, e é chato quando dá umas falhas, entendeu? Então, o que eu quero dizer para você é que o livro de Apocalipse tem outro detalhe que eu quero passar para você, porque se eu não passar para você, eu vou sair triste daqui. Quando diz lá que João viu uma porta aberta no céu, não é isso não. Ele viu abrir-se uma porta no céu e foi chamado a subir. Então vamos lá. Vamos devagar para tu não cair aí e se assustar. Porque a minha ideia não é assustar ninguém. É fazer vocês examinar e começar a olhar o texto, reexaminar e Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar com você, meu irmão. O Espírito de Deus está em você, está em mim, está em nós. Você só não pode fazer uma coisa que eu recomendo a você. Por causa da sua doutrina, da sua denominação, esse cara está falando besteira. Não faça isso. Seja quem for a pessoa. Faça como está escrito em Gálatas, que o dom do Espírito é mansidão, domínio próprio. Domina-se. Para que o Senhor possa fazer isso contigo. Agora, se você for daquele tipo que eu estou falando, você vai continuar cego. O Senhor não vai abrir teus olhos. Você também não vai entender. Isso vai querer a tua salvação? Não. Mas você será privado das revelações. Mas não é por causa de Deus. É por causa minha e sua. Que fechamos que nem um caramujo e já era. Não pode. A igreja pede, Senhor, revela. Aí quando Deus começa a revelar e não bate com a minha doutrina ou com aquilo que eu penso, isso é heresia. Esse cara está maluco. Esse cara está falando bobagem. Então, meu, cuidado. O interessante do que o senhor está falando, pastor, é que o que o senhor está dizendo, muita gente questiona a base bíblica. Mas cadê a base bíblica? E aqui o que mais você está vendo aqui do pastor Eduardo, tudo que ele está falando, é o texto ser lido, é o texto ser aberto, os capítulos ser falado. Nada do que o pastor Eduardo falou aqui até agora, ele não usou a Bíblia. Né? Em todo o tempo ele está usando textos, a passagem, e te mostrando para você que está vendo o vídeo, que de repente está pensando assim, pô, estou ouvindo umas coisas que não tem nada a ver. Né? Pesquisa. Vai lá, vê esse material, vê o Apocalipse, lê esses versículos de novo, vê o vídeo 3 vezes, se for possível. Aí eu na primeira eu não entendi, e ora a Deus, e vê mais uma vez, vê duas, o vídeo vai estar gravado para isso. A tecnologia ela nos adianta muito porque isso vai ficar gravado e isso vai servir para gerações e gerações, então você pode ver quantas vezes você quiser, tirar todas as suas dúvidas.
No início, pastor, eu queria saber se tem alguém que deixou alguma pergunta aí no vídeo que você está vendo, filho. Alguém, você que está aí nos assistindo aí agora, dentro do que o pastor está aqui falando, né, o pastor ele está aqui comentando, você gostaria de fazer alguma pergunta para ele? Aproveitar que ele está aqui. Né? Eu ainda vou agendar outra volta dele, mas aproveitar que ele está aqui conosco, claro, dentro de Apocalipse 9, tá? Dentro do que foi falado. Se você tiver aí alguma pergunta, você que está com a gente aí, agora ao vivo, se você tiver alguma pergunta que quiser fazer, a gente vai estar falando aqui com o pastor aqui agora, e ele vai estar tirando essa tua dúvida, vai estar trazendo aí uma resposta dentro do que você tiver sobre dúvida com isso. Porque isso é importante, né, pastor? O tema do Apocalipse é um tema muito obscuro ainda, enigmático para muitas igrejas. Muitas pessoas não falam sobre isso, muitos têm medo até de citar o Apocalipse, muitos têm medo dessas revelações futuras, pensando só na destruição, como se fosse um livro que trouxesse todo tipo de ruindade para a terra, uma coisa bem ruim, e tem pessoas que não vê o Apocalipse, a pessoa com bons olhos. A pessoa vê toda a palavra, né, todos os 65 livros, e parece que exclui esse. Parece que esse não faz parte das igrejas, não faz parte dos púlpitos, né, não faz parte dos cultos, o livro de Apocalipse. Porque é um livro que não dá só para você ler e ministrar. Não dá. Ele precisa muito mais do que isso para você ministrar o Apocalipse, que é isso que o pastor está falando. É a revelação, é o entendimento da palavra, é o discernimento do que Deus está falando, é o contexto histórico, é o contexto da época, é o contexto cultural, é o que já se cumpriu e é o que ainda vai se cumprir dentro das revelações do que foi dito. Esse é o Apocalipse e é lindo, irmão. A coisa mais linda é você entender e buscar o Apocalipse. E o pastor aqui, hoje não vai dar. Eu vou ver só as perguntas. A bispa está ali com o celular. Se tiver pergunta, o pastor vai responder, até por causa do nosso horário da nossa live. Mas depois o pastor vai voltar, ele vai estar fazendo as considerações para a gente poder também não alongar muito. E você vai ver aí a ligação que há entre Apocalipse e Daniel. Apocalipse, o novo, e Daniel lá no Velho. Né? Chamado também como livro apocalíptico do Velho Testamento. É o livro de Daniel, que contém 70 semanas, que também é um tema. Olha, que tema bonito! 70 semanas que Daniel ali, ó, tem algumas... coisa bonita, que vai chegar lá no Apocalipse. Claro. E o pastor vai estar falando sobre isso aqui também conosco. Compartilha, irmão. Compartilha. Essa live você precisa compartilhar. Tem uma pergunta, minha filha? Tem um negócio que eu esqueci de falar que eles vão gostar. Então fala, pastor. Fala para ele. Fala, pastor, e faz as considerações finais, tá? Para a gente falar. Vou até chegar mais perto para eles não se assustarem. Prestem atenção. Eu li agora 4 que ele está escrevendo lá, né? Mas eu não falei outro detalhe que vocês precisam se ligar, tá? Prestem atenção. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guardem em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevam. Aí vem a pergunta. A gente, quando vai estudar o texto bíblico, ler, a gente tem que ter um espírito crítico. Espírito crítico não significa que é para criticar, meu irmão. É para buscar respostas, tá bom? Tudo aquilo que o pastor tinha falado anteriormente aqui chama-se hermenêutica. É hermenêutica. Tem que ter uma visão, entendeu? Dos fatos. Então a pergunta que eu digo para você é a seguinte: vem cá, trovão fala? Ué, tá aqui! Trovão fala, meu irmão? Não sabe o que é não, né? Pois é, eu não posso falar agora não, porque a gente está encerrando, e se eu falar, não vai encerrar, né? Não vai encerrar e nós vamos emendar o horário. É a linguagem do trovão, vamos deixar para a próxima. Pastor. Na próxima vai... A linguagem do trovão. Você vai saber o porquê trovão, e você vai ficar encantado com isso aqui, com a revelação do Senhor. Não é à toa que Daniel 12:4 está escrito. Sabe uma coisa, Daniel? Nos últimos dias a ciência aumentará. E o homem correrá de um lado para o outro. Preste atenção, se liga. Se Deus está revelando 600 anos antes de Cristo, que é o período de Daniel,
de que nos últimos dias a ciência ia desabrochar, você acha que ele não ia dizer o que iria vir pela ciência? Eu acabei de ditar um para você, o avião. Tem mais. Sistema de som, hologramas, arma de destruição, petróleo, tanques. Tem uma série de realidades descritas ali, mas você só pode entendê-los por analogia. Eles jamais falariam a nossa linguagem de hoje, como falei inicialmente para vocês. Nunca, nem poderiam. É a mesma coisa do que a estrela de Belém. Mesma coisa que a estrela de Belém. Como é que pode uma estrela dizer onde um menino nasceu? Só para vocês terem uma ideia. Porque a estrela de Belém, lá, a estrela de Belém apontou o local com o rei mago. Não foi só o caminho, para cá. Ele mostrou onde eles estavam. Vocês estão entendendo como é lindo o texto bíblico? E a gente precisa realmente entender a linguagem deles? Você entendendo a linguagem que eles estão aplicando, o chamado mistério, o livro fechado, porque se Deus deu para a igreja saber o que vai acontecer, como é que vai ser fechado? Não faz nenhum sentido. Então para que Deus nos deu esse livro, meu irmão? Para botar debaixo do braço com os outros e sair? E é conhecido, né, pastor? Como Não. o livro das revelações. É o que já foi revelado. Entendeu? Não está oculto. Se fosse oculto, eu já trago para o Almanac para a gente poder ler, né? Não estaria nem ali. Não constaria nos 66, seria só 66. Agora mesmo eu falei de um texto que ele acabou de falar aqui. Está em Deuteronômio. As coisas reveladas são para o Senhor, as coisas são reveladas para nós e nossos filhos. Mas as coisas não reveladas são para o Senhor, nosso Deus. Nós acabamos de ler esse texto, as coisas não reveladas aqui. Não sei se vocês prestaram atenção. Como ele levantou. Vocês leram aquele texto que eu acabei de ler? Nem vou pegar aqui porque, obviamente, não preciso. Quando os 7 trovões falaram, eu ia escrever e me foi dito não, escreva. Está oculto, não foi revelado. Isso que é não revelado. Eita maravilha. Gente, rapaz, estamos chegando aqui ao final dessa live. Pastor, que vitória, pastor. Estou muito feliz de o senhor estar aqui conosco hoje. Assim, estou numa alegria muito grande. Olha, muito conhecimento. Você fica aqui do lado dele e você fica assim. Eu não tenho barba para botar de molho. É isso, a gente fica porque assim, é uma revelação, graças a Deus, pela vida do senhor. O pastor Eduardo Vigil Pignoni. É o nome todo desse homem. É o pastor Eduardo. Glória a Deus. Tem vasto conhecimento, irmão. Vasto conhecimento, sim, de revelação de Deus. Com muita humildade no coração. Deixa eu conhecer esse homem aqui. Com muita humildade, pastor Eduardo. Pastor. E tem coisa que tem que ter muito cuidado até para falar, porque a igreja também, ela não tem ideia do que está preparado na verdade e está escrito. Verdade. E nós precisamos conhecer. Gente, deixe nos seus comentários, tá? Depois que você ver o vídeo com calma, daqui a pouco eu já vou estar postando aí, você vai ver o vídeo com calma, você que está me assistindo, você vai ver o vídeo com calma. Você pode colocar nos seus comentários alguma dúvida, alguma pergunta, porque o pastor vai voltar. Eu vou agendá-lo aqui uma vez por mês, 2 vezes no mês, nós vamos se agendar. E nós vamos ver temas, tá? Eu vou deixar aqui um negócio com vocês, igual eu fiz numa live. Sugere para mim um tema num comentário ligado ao livro de Apocalipse, algo que vocês gostariam, que um tema que você acha assim, poxa, eu tenho tanta vontade de saber sobre, por exemplo, como foi a passagem do Mar Vermelho, coisas que muita gente fala, tem muitas coisas, né, diferentes, temas obscuros na Bíblia, né, que a gente tem dúvidas sobre isso, como aconteceu aquilo, como aquilo aconteceu. Você pode sugerir um tema de uma live que eu vou ajudar o pastor. Quando será? Ele vai pegar o tema, a gente vai sortear igual eu fiz, e ele vai ali estar falando sobre o tema. Irmão, pode colocar nos seus comentários aí a pergunta, a dúvida, que eu vou estar conversando com o pastor, e na live que ele voltar ele vai responder vocês. A gente vai anotar tudo. Até no comentário do coisa eu posso dar uma resposta. Aí, viu?
Tá ouvindo, né? Você vai comentar, depois ele vai lá e já vai responder embaixo do seu comentário. Olha, coisa boa. Ele já vai fazer uma síntese embaixo do que você falou e vai colocar. Tá? Então, olha, nós vamos estar encerrando a live. Tá? Para Deus abençoar a sua vida. Na próxima live, nós falaremos... Eu já vou adiantar, pastor, já vou adiantar o tema. Você vai colocar aí nos comentários. Mas o próximo tema da nossa live do pastor Dário vai falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. 4 cavaleiros do Apocalipse. Você vai ver eles na Bíblia e o pastor vai aqui falar sobre cada um deles. Onde está escrito? No livro está escrito, o capítulo para eles poderem... Isso. Tem um capítulo, pastor, para a gente já... Enquanto eu já vou estar fazendo as considerações, o pastor já está separando aqui o capítulo e a gente já vai passar para você o capítulo, o versículo que fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E o pastor vai estar aqui trazendo toda uma informação, toda uma palavra de Deus direcionada para a tua vida, de uma revelação de Deus, falando justamente sobre esses 4 seres enigmáticos, místicos, que aparecem e que muitos pensam que é uma coisa, de repente pensa que é cavalo, né? É um cavaleiro em cima de um cavalo, vai vir, enfim. Aí, vai haver aqui, igual aconteceu no capítulo 9 de Apocalipse, o pastor vai estar falando sobre esses 4 cavaleiros do Apocalipse e o que representam eles dentro do Apocalipse. Eu estou tentando, essas letrinhas aqui me matam e a minha cabeça também tem então, uma porcaria. Gente, compartilha a nossa live. Compartilha a live o máximo possível. Tá? Acompanha o pastor Eduardo, ele também tem Facebook, tem blog, muita coisa que fala sobre Apocalipse, sobre vários temas. Olha, eu curto muito, eu gosto de temas que o pastor Eduardo gosta, me chama a atenção, é algo muito legal, algo que abre a sua mente. Então, acompanhe lá. Todo o material dele eu vou jogar aí no grupo do Facebook, tá? Para você poder acompanhar o pastor Eduardo também. E ele vai estar aqui uma vez ao mês, eu vou agendar com ele, ele vai estar aqui conosco. Já está aí já, meu filho? Achou aí o texto? Pesquisou aí? Que a minha Bíblia está tão velhinha. Está tão velhinha que eu tenho que pegar até cuidado. É Apocalipse 6. Eu ia falar, mas eu... Apocalipse, eu tava até, capítulo 6, vai ser o próximo tema. É o primeiro selo daqui. Isso, vai ser o primeiro tema da nossa próxima live e o pastor vai estar aí discursando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Deus abençoe a tua vida. Senhor, abençoe a vida de cada um que vai estar, Senhor, vendo essa live. Pai, que esta palavra sirva, se serve, Senhor, ao entendimento de cada um, Senhor, que faz o que apraz o desejo do teu coração, Senhor. Na vida de cada um que vai ver, de cada um que vai ouvir, e desperte o interesse, Senhor, em cada um, Senhor, de buscar mais da tua palavra, de buscar mais o conhecimento de ti, Senhor, e o discernimento, Pai, daquilo que está sendo revelado, Senhor, e daquilo que já está sendo mostrado para nós, Senhor, os cumprimentos da tua Escritura, Senhor. Abençoa a vida de cada um que vai estar vendo, abençoa a vida do pastor Eduardo, obrigado pela vida dele aqui, Senhor. Pai, isso que eu te peço e te agradeço pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Gente, fique na paz. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém.